Boa noite, alunos. Estou aqui hoje para retomarmos e realizarmos uma revisão para a N1. Então, são assuntos que foram tratados nesses primeiros dias de aula e que serão avaliados na nossa N1. Então, vamos lá? Inicialmente, eu trouxe um problema que trata das idades de 15 funcionários de uma empresa. Então, essas idades foram coletadas junto aos funcionários e foram organizadas nessa primeira tabela aí. Foram colocados os números aleatoriamente, as idades aleatoriamente, né? Então, 25, 28, 42, 31, todas essas 15 idades não estão organizadas. Um primeiro momento, nós temos que organizar essas idades. Então, é chamado de rol primitivo. Eu vou organizar essas idades em ordem crescente. Como vocês podem perceber, eu pego cada um dos números, né? Então, eu vejo qual é o menor número, o número mais baixo, e vou colocando em ordem no rol. Então, ficando assim organizado. 25, 26, 27, 28, 29, 29, tem 2 29, depois 31, 31, 31, porque tem 3 pessoas que têm 31 anos, 38, 42, 43, 45, 53 e 57. Então, a idade mais baixa dos funcionários dessa empresa é 25 anos e a idade mais alta é 57 anos. Organizado o rol, nós vamos passar para o cálculo das classes e para o cálculo da amplitude. Lembrando que todo esse trabalho nós temos um objetivo, que é organizar uma tabela de distribuição de frequência. Então, inicialmente, vamos calcular o número de classes. Então, o número de classes, representado pela letra K, ele vai significar o número de linhas que a minha tabela vai ter. Isso que significa classe. Então, eu tenho essa fórmula aí, olha. K igual 1 mais 3,3 log de N. Então, log é uma função matemática que não cabe nesse momento explicarmos o que significa e como é o seu cálculo, porque a gente só vai aplicar essa função matemática e que é obtida facilmente usando uma calculadora ou mesmo uma função no celular, em qualquer celular. Então, vamos lá. K igual 1 mais 3,3 log de N. Esse N representa o tanto de funcionários da empresa, que no nosso caso foram 15 funcionários. Então, 1 mais 3,3 log de 15, que vai dar 1,1760 e tem mais uma série de casas decimais. Nós vamos usar duas casas só. Então, K igual 1 mais 3,88, que vai dar K igual 4,88. Como o meu objetivo é calcular o número de classes, eu sempre tenho que arredondar para um número inteiro, para um número natural. Eu não posso ter um número quebrado que tenha vírgula. Eu sempre tenho que arredondar e arredondar para cima, porque eu estou calculando o número de classes e o número depois de amplitude. Então, eu arredondo sempre para cima. Nesse caso, de 4,88, eu vou arredondar para 5. Então, o número de classes da minha tabela serão 5 linhas, 5 classes. Um próximo passo seria o cálculo da amplitude. O que é a amplitude? Amplitude é o intervalo que os números terão quando estiverem organizados na tabela. Então, a minha amplitude total, quer dizer, quanto que varia
da idade mais baixa para a idade mais alta, eu pego a idade mais alta, que é 57, e tiro da idade mais baixa, 57 menos 25, que vai dar 32. Então, essa é a minha amplitude total. Aí eu tenho que calcular amplitude por classe, que eu quero saber como que as minhas linhas vão estar organizadas. Então, eu pego a amplitude total e divido pelo número de classes, que eu já calculei no slide anterior, que eram 5. Então, 32 dividido por 5 dá um total de 6,4. Só que eu também tenho que arredondar pelo número de casas decimais dos dados brutos. No caso desse problema, nós tínhamos idades de funcionários, 25, 28, 42, eram todos números naturais. Então, eu tenho que arredondar para um número natural. No caso 6,4, eu sempre vou arredondar para cima. Por quê? Porque o meu objetivo é organizar a tabela. Então, nesse caso de organização de tabela, eu sempre tenho que arredondar para cima. Então, de 6,4, eu vou arredondar para 7, tá? Então, a minha amplitude por classe vai ficar 7. Agora eu vou olhar essa tabela e vou organizá-la. Para isso, primeiramente, eu pediria que vocês olhassem somente na primeira coluna de classes. Então, vamos lá. Eu vou pegar o número mais baixo lá naquele rol organizado, que é o 25, e vou colocar lá, 25. O meu intervalo, a minha amplitude por classe, não deu 7, que nós calculamos no slide anterior? Então, eu vou sempre somar 25 mais 7, que eu chego em 32. Aí, eu vou para a linha de baixo. 32 mais 7, chego em 39. 39 mais 7, chego em 46. 46 mais 7, chego em 53. 53 mais 7, chego em 60. Então, o que eu posso observar? Que a minha idade mais alta não era 57 anos? E como que aqui eu cheguei em 60? Não tem problema isso. É melhor que sobre um pouquinho de número do que falte. Então, nessa organização da tabela, eu deixo, por isso que eu sempre arredondo para cima, tá? Aí eu vou começar a preencher essa tabela. Então, o primeiro cálculo que eu vou fazer é com relação a esse FI, F minúsculo I. O que significa isso? É a frequência, ou seja, o tanto de números que aparecem nesse intervalo olhando aquele meu rol organizado. Então, do 25 até o 32, quantos números, quantas idades aparecem nesse intervalo? Eu volto lá para o meu rol organizado. Então, eu vou ter 25, 26, 27, 28, 29, 29, 31, 31 e 31. Eu tenho 9 números, então eu coloco esse 9 aí. Do 32 até o 39, eu vou ter apenas o número 38. Então, é só um número, eu coloco 1 aí. Do 39 até o 46, eu vou ter o 42, o 43 e o 45, 3 números. Do 46 até o 53, eu não tenho número nenhum. Eu tenho um número 53, só que lembrando que os limites superiores, eles não contam na linha de cima, eles contam sempre na linha de baixo. Então, o 53, ele vai ser contado na quinta classe e não na quarta. Então, na quinta classe, eu vou ter o 53 e o 57, 2 números.
Somando as frequências, eu terei 9 mais 1 mais 3 mais 2, que dá um total de 15, que é realmente os 15 idades dos funcionários. Feito isso, nós vamos fazer uma outra coluna, que é esse F maiúsculo I. O que que significa isso? É a frequência acumulada. Então, eu vou olhar, a primeira linha é 9, então a primeira linha, 9. Na segunda linha da frequência acumulada, eu somo quanto que é a frequência da primeira linha mais a segunda linha. 9 mais 1, 10. Na terceira linha, na terceira classe da frequência acumulada, eu vou somar 9 mais 1 mais 3, que dá 13. Na quarta classe, eu não tenho nada de frequência, a minha frequência é 0. Então, a minha frequência acumulada permanece a que já estava na linha anterior, 13. E a quinta classe, na frequência acumulada, era 13 mais 2 da frequência relativa à quinta classe, que dá 15. Agora, nós vamos também calcular o FR minúsculo, que é frequência relativa. Então, qual que é a importância dessa frequência? Eu preciso saber qual é o percentual que representa cada uma dessas frequências. Então, eu pego aquele meu F'inho pequenininho aí, o F minúsculo, 9, e vou dividir por 15. Então, 9 dividido por 15 vezes 100, eu chego em 60%. O que significa isso? Que eu tenho 60% dos funcionários que têm entre 25 e 32 anos. Aí eu vou fazer com a linha de baixo. 1 dividido por 15 dá 6,6%. 3 dividido por 15 vezes 100 dá 20%. E assim sucessivamente. Então, eu preencho toda essa tabela, essa coluna de frequência relativa. Após o preenchimento dessa frequência relativa, convém eu somar para ver se chega em 100%. Neste caso em específico, somando deu 99,9%. Então, isso é considerado certo, porque tem um errinho aí de arredondamento, não é nenhum erro, né? Um probleminha de arredondamento, isso é perfeitamente aceitável. Ao lado, a última coluna, eu tenho frequência relativa, o F maiúsculo. O que que é isso? É a frequência acumulada relativa. Então, eu vou pegar esse FRI pequenininho, F minúsculo, e vou somando. Então, na primeira linha, vai ficar 60%. Na segunda linha, eu tenho que somar a primeira e a segunda classe. 60 mais 6,6%, que dá 66,6%. Na terceira linha, eu somo primeira, segunda e terceira classe, totalizando 86,6%. Na quarta classe, a mesma coisa, e na quinta classe, a mesma coisa. Então, o total, ele tem que ser próximo de 100%. No caso, ele deu 99,9%, que tá certo.